Paz seja com todos, amém? Deus abençoe. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Cada um tenha uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Apesar do momento que eu estou gravando esse vídeo, mas eu quero deixar mais cedo. E hoje começa o estudo, né? Gálatas 5,17 em diante, fala sobre as obras da carne que são manifestas. Então nós estamos começando esse estudo. Quero que você acompanhe, né, de Gálatas, capítulo 5, o versículo 17 em diante. Porque, amados irmãos, nós estamos aqui para aprender da palavra do nosso Deus, aprender de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que Deus ele possa honrar a cada um em nome do Senhor Jesus, decretando a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Então eu quero pegar a palavra do nosso Deus e falar aqui acerca das obras da carne. Eu estarei começando aqui, vou pegar a Bíblia aqui, Gálatas capítulo 5, 17 em diante. Eu quero que você acompanhe essa leitura também. Que diz assim, a palavra do nosso Deus. Deus é maravilhoso. E eu quero ler a palavra do nosso Deus que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes, né, opõem-se um contra o outro, né? Um ao outro para que não faças o que queres. E nós vamos pegar o versículo de número 18 que diz assim, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, né? E você lê os seguintes versículos, mas eu quero falar sobre essas três primeiras obras da carne, que são adultério, fornicação, impureza, e também vou falar da lascívia, né? Irmãos, o que é carne? Primeiramente devemos saber o que é carne. Nós estamos focados em tudo quanto tem ocorrido neste mundo, né? Tudo aquilo que Deus tem para nós, e nós queremos saber um pouquinho acerca de cada coisa que se diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa vida com Deus, tudo aquilo que tem afligido a nossa vida, porque isso é uma estratégia de Deus para melhorarmos, para evitarmos situações adversas, situações que nos tire, né, da caminhada com Cristo, da nossa trajetória com o nosso Pai, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos ligados à natureza. Quando se fala de carne, fala sobre a natureza adâmica. Nós sabemos que o homem peca, ele foi destituído da glória de Deus, e com todo o pecado, com o pecado do homem, foi atraindo-se sobre a vida do ser humano todos os tipos de pecado, de tentações, privações sobre a nossa vida. A consequência do pecado é a morte, né? Mas em relação ao pecado, todos nós vivemos, somos passivos de erros o tempo todo, somos passivos de cometer infrações, né? E quando fala sobre as obras da carne, devemos entender o que é carne. A carne é relacionada à natureza adâmica, né? Todos nós viemos de Adão, o primeiro Adão, e a palavra do Senhor diz que por causa do primeiro Adão, todos nós fomos destituídos da presença e da glória de Deus. Então, o que é carne? Dentro desse contexto aqui, no original, o termo as obras da carne tem relação a esta natureza adâmica. Adão pecou e todos nós recebemos essa consequência deste pecado de Adão. Então, todos nós estamos presos a essa carne. E essa carne é sujeita a todos os tipos de tentações. Então, quando a palavra do Senhor fala ali, primeiro ali no capítulo 5, versículo 19, fala sobre essas obras da carne que são manifestas. O que é que acontece? Nós temos a alma, temos o espírito e o corpo.
tudo aquilo que são as decisões da nossa alma interfere, ou seja, manifesta-se no corpo. O que é o corpo? É a carne, é a nossa carne. Tudo que a nossa alma deseja vai retratar, vai ressurgir, vai aparecer na nossa carne. E as vontades da carne é o que opõe-se contra o Espírito e os frutos do Espírito. Então, o primeiro que eu quero falar é acerca do adultério. Irmãos, o adultério, Deus já vem falando isso desde o começo. O que é o adultério? O adultério é quando você pega um vaso com água e põe um kisuke dentro. Você de imediato vê que a coloração fica diferente e o sabor fica diferente. O que é adulterar? Adulterar é mudar o conteúdo original da coisa, de qualquer coisa. Você pega uma farinha e você põe sal na farinha, você está mudando o conteúdo da farinha. Você pega uma água, põe um pó de café na água, você está mudando o conteúdo original. A nossa vida também espiritual é baseada nisso. Se nós vivemos em Cristo, saímos do mundo, passamos a viver para Deus, e se deixarmos o pecado entrar dentro de nós, estamos mudando o conteúdo original de servo de Deus, deixando com que algo ou o pecado inflige a nossa vida espiritual. Aí passamos a adulterar também contra Deus. Mas a questão também ao qual Deus se direciona é do adultério quando se fala em questão de um casamento. Por exemplo, eu sou casado, mas se eu fizer algo que está fora a minha união, meu casamento, isso significa adultério. Se eu me relacionar, ou seja, o que é adultério? Adulterar é você relacionar-se com terceiro. Ou seja, você já tem sua relação com a sua esposa, você vive com ela, é casado com ela, e quando dá brecha e o inimigo apodera, se aproveita dessa brecha, e aí caímos no erro, isso significa adulterar. Por que adulterar? Porque você está mudando o conteúdo original do seu casamento, que é, a palavra do Senhor diz que Deus uniu o homem com a mulher para que se formasse um só. Então, se você com a sua esposa forma um só, vindo um terceiro não se faz um só. Isso é adulterar. E o adultério é pecado diante do Senhor, diante dos homens. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz assim, que há pecado que ele é realizado no corpo, entendeu? Esse pecado é realizado no corpo, não fora do corpo. Ou seja, se nós somos templo do Espírito Santo e realizamos algo como esse tipo de pecado, significa que nós estamos pecando também contra o templo do Espírito Santo, ou seja, somos nós, e o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Essa questão desse adultério também pode ser relacionada sim e com certeza à prostituição. No grego a palavra prostituição significa porneia. Porque quando nós pegamos todas as palavras da Bíblia, a Bíblia ela não foi escrita no português. A Bíblia ela foi escrita no aramaico e no grego. O Antigo Testamento foi escrito no aramaico e o Novo Testamento foi escrito no grego. Então tem palavras que só dá para entender melhor quando você vai pegar no original. E quando você vai pegar essa palavra adultério, ela é relacionada à prostituição. E se você for pegar a palavra prostituição, no grego ela significa porneia. O que é isso? Imoralidade sexual de todas as formas, de todos os tipos, de todas as maneiras. Isso é prostituição, entendeu? Isso é prostituição. O que é que acontece? Quando o homem prostitui-se, ele adultera, ou seja, qual a maneira, irmão Cal, que o homem vai adulterar e prostituir? Seja, por exemplo, nós vemos um vídeo, nós vemos um cartaz, nós vemos algo passar no noticiário, na internet, e seus olhos fixam naquilo ali, e você deixa com que aquilo penetre dentro de você. Isto é pornografia, isto é adulterar. Se você é casado, isso é adulterar. Se você não é casado, é fornicação, que é algo fora do casamento. Quando é no casamento é adultério, quando é fora do casamento é fornicação. E tudo isso é um tipo de prostituição.
Então, quando Paulo escreve isso, Paulo tem aquela preocupação tremenda com o povo ali, porque o povo praticava essas situações e para eles era como se não fosse pecado. Mas todo pecado afasta-se o homem do Salvador, afasta-se o homem de Deus. Toda prostituição afasta a mim e a você de Deus. Se nós somos casados, o adulterar. Como é, irmão? O que eu vou adulterar? Se assistimos um filme pornográfico, se assistimos uma mensagem pornográfica, isso é adulterar, isso é fornicação, isso é impureza. Entendeu? Impureza não só no corpo, mas impureza na alma. Entendeu? Ou seja, quando se você ler lá em Mateus 5,32, você depois pega aí, você vai analisar essas palavras que eu estou falando. É porque eu estou lendo um versículo aqui que eu deixei separado. É isso mesmo. Então, se você for pegar lá Mateus 5,32, você depois dá uma lida lá, vai falando sobre isso. A questão da impureza no grego é akatsarria ou akatsaria, que é pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Está lá em Efésios 5,3 e Colossenses 3,5. O que é esses tipos de vícios? E, por exemplo, tem gente que é viciado em assistir filme pornográfico. Mesmo estando dentro da igreja, irmão Calcinha, mesmo servindo a Deus, mesmo estando na igreja, é apegado àquilo, é viciado. Às vezes já veio do mundo, mas não foi liberto daquilo. Ou já estava na igreja e o inimigo achou brecha e fez com que a pessoa se apoderasse sobre aquilo. E o inimigo se apoderou da pessoa. A palavra do Senhor diz que aquilo a qual nós somos apegados se faz Senhor. E se nós somos apegados a esse tipo de pecado, esse pecado é que faz Senhor na nossa vida. Então Deus tem falado, cuidado, porque esses são vícios, que os vícios são difíceis de ser vencidos, são difíceis de ser arrancados da vida, de ser tirado. É impossível? Não. O que é que se faz? Entregar-se a Deus, deixar Deus trabalhar e limpar a nossa alma e nosso espírito para ser liberto disso. Muitas vezes é um olhar e talvez a pessoa não tenha aquela intenção, mas se deixar com que aquilo entre, penetre no coração, aquilo vai tornar-se um vício. Eu um dia estava lendo, até mais o irmão Ademir no trabalho, acerca de Salomão. Salomão disse assim, ele escreve em Provérbio, sobre a mulher prostituta, e ele disse assim que a mulher prostituta ela não para em casa. Ela vivia nas praças, nos becos, nas ruas, mas ela não parava em casa. E um certo jovem, uma vez passando, viu ela, se interessou por ela, de tanto ela estar para lá e para cá, as vistas dele bateu sobre ela. E o que é que acontece? Ele não venceu aquela tentação. O problema não é a tentação, irmãos. O problema é não vencer a tentação, é não resistir à tentação. Jesus foi tentado e ele resistiu à tentação. Então a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela espera o seu marido sair, espera aquele jovem passar e diz, ó, vem, deita-te comigo porque eu já preparei toda a cama aqui, usei os melhores perfumes e o meu esposo, ela é casada, e o meu esposo saiu, foi trabalhar, foi viajar e vai demorar de chegar. Aquele jovem caiu numa cilada por causa dos seus olhos. Mas por causa dos olhos, irmão, e a palavra do Senhor diz, se o teu olho te escandalizar, você arranca e joga fora. Não é literalmente não, mas espiritualmente. Ou seja, você tem domínio sobre o teu corpo, você tem domínio sobre os seus pensamentos, você tem domínio sobre suas atitudes. Se você passa por uma situação e você... Eu estou falando aqui porque é papo de homem, mesmo tendo jovem no grupo, vai entender isso e é bom entender isso. Quantas vezes somos atraídos por situações, às vezes a gente nem queria ser atraído e fomos atraídos por aquela situação, entendeu? Então, tem como vencer. Entregar, Senhor, eu entrego minha carne, eu vou renunciar minha carne diante do teu altar. Senhor, me ajude, Senhor, tira esses pensamentos, tira essas atitudes malignas. Eu não quero viver com isso, eu quero viver bem. Se eu viver assim, eu vou perder minha salvação, eu vou perder o meu casamento, eu vou perder minha união, eu vou perder minha santidade com o Senhor, eu vou perder... O foco de tudo é a salvação que Satanás quer tirar das pessoas, dos homens, das mulheres que servem ao Senhor.
Então o que eu quero te dizer? Cuidado. Salomão disse, aquele jovem de tanto ficar ali, ó, olhando aquela mulher passar para lá e para cá, ela já tinha aquele espírito de prostituição e agarrou ele porque despertou nele e ele não foi sábio de repreender aquela situação. Sabe o que aconteceu com José? José pode até ser chamado de covarde, mas ele como homem, ele viu que ele não ia aguentar a tentação ali, ele não ia suportar e ele correu. Irmãos, se você não aguenta a tentação, corra. Não venha dizer que aguenta não. Somos homens, entendeu? E os homens entendem outros homens. Então cuidado, quando muitos dizem assim, que nada, rapaz, eu sou crente, sou fervoroso, a Bíblia pode estar debaixo do braço, irmão. Mas se você não estiver firme no Senhor e tomar decisões assim, você não vai vencer. Tome decisões que para muitos vão se assustar. Ah, mas você é homem e tal. Sim, eu sou homem, mas eu sou homem diferente. Eu sou homem de Deus. Se você é casado, a palavra do Senhor diz que Deus ele fez macho e fêmea. Você é macho, você é um homem casado, você tem que respeitar quem está do teu lado para você ser respeitado também, porque você é macho. Você é homem, você não é qualquer tipo de homem não, você é homem de Deus. Você é homem de Deus. E você que não é casado, contenha-se. Paulo diz, olha, contenha-se. Contenha-se, ou seja, olha, fique atento, tome cuidado, se contenha, vai buscar o Senhor. Entendeu? Diz a palavra do Senhor, toma cuidado. E a outra questão que fala é sobre a impureza, o adultério, a lascívia, a imoralidade, a impureza. Quantos teve uma época que se vendia muitas revistas pornográficas? Quantos cristãos já não viram? Eu já vi. Eu, quando era novo, vi muito, não era crente não. Mas já vi, depois que passei a ser servo do Senhor, também vi. E muitas vezes você tá com o celular ali, daqui a pouco vem, você tá vendo no YouTube alguma coisa, entra, ou você tá lendo alguma coisa, vem um vírus, daqui a pouco abre numa página pornográfica, e aí, irmão, foi porque você quis? Não, mas o inimigo sabe quando o ser humano, ele pode ter aquela fraqueza e ele vai trabalhando ali, irmãos. Se você tem aquela fraqueza, deixa o Espírito Santo trabalhar nessa fraqueza, não deixa o inimigo fortalecer nessa fraqueza, não, porque ele sabe, pelos sinais, pelas atitudes de cada um de nós, ele sabe pelas nossas reações. Ele não sonda o nosso coração nem a nossa mente, mas ele vê as nossas reações e ele trabalha em cima das nossas reações. Quantas vezes você está com o celular, daqui a pouco apareceu um vídeo que você não queria ver, e aí bate a curiosidade, você em vez de repreender e tirar logo aquilo, você dá mais uma olhadinha, e daquela olhadinha, meu irmão, é aí que o inimigo trabalha. Cuidado. Cuidado, Paulo escreve isso para que todos ali aos Gálatas tenham cuidado. Cuidado com as obras da carne, que as obras da carne veio para destruir, para tirar a salvação de todo aquele que quer viver em paz com Cristo. A lascívia no grego, ela é escrita asélgia, ou seja, é a sensualidade. E as pessoas seguem muito essa sensualidade. Isso é um tipo de pornografia também, a lascívia, que é a sensualidade do corpo. Não só em vermos, mas também em praticarmos esse tipo de sensualidade. Muitas vezes olhamos, passa uma mulher e tal. Eu não digo, irmãos, olhar para uma pessoa e você vê ali, você não é cego, você vai ver todas essas pessoas. Porque tem muitos ímpios que dizem assim, vai, o crente ali olhou para uma mulher que passou. Você não é cego. Você não é cego, você não nasceu cego, graças a Deus, você não nasceu cego. Agora você não pode deixar com que aquilo se torne sensualidade aos seus olhos, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado, tem que ter essa essência que vem de Deus para a tua vida. Qual é a essência que vem de Deus para mim e para a sua vida? É esse cuidado. Que isso não torne uma sensualidade, entendeu? Você pode olhar, qualquer pessoa que passa, não tem problema, você não é cego. E muitas pessoas pensam que o crente não, o crente tem que andar de olhos fechados para cair, para se bater, para ser morto, ser atropelado. Você não é cego, não. Agora você não pode deixar com que aquilo se torne sensualidade na sua vida, que aquilo não se torne uma lascívia na sua vida.
entendeu? Não pode deixar com que aquilo domine você ao ponto de você pecar, de você cair no pecado. E a palavra do Senhor também fala sobre os tipos de pecados pornográficos em pensamentos, porque ninguém está vendo, ninguém vê. E aí, quem é que vê o seu pensamento, se não Deus? Então, irmãos, a palavra do Senhor diz, trazendo cativo todo pensamento em Cristo Jesus. Até os meus pensamentos, ele tem que estar cativo e devemos tomar cuidado. Muitos sonham tendo relações, muitos sonham relações até com animais, e isso é prostituição, isso é lascívia, isso é pecado. Pessoas que até olhando para um animal, ela sente prazeres. E o Senhor abomina isso. Lá em Levíticos fala também sobre isso, irmão. São obras da carne para destruir a minha, a sua vida. E o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, para nos fortalecer. Muitas vezes até dentro da nossa casa, nós olhamos para uma pessoa, olhamos para outra, seja cunhado, seja cunhada, seja filhos, até filhos, entendeu? E tem pessoas que olham e o inimigo muitas vezes quer trabalhar naquela situação ali, através daquela situação. Então a palavra do Senhor fala sobre isso, para tomarmos esse cuidado, porque a lascívia, ela tem a ver com a sensualidade, libertinagem, luxúria. Isso são características de quem tem um despudor, entendeu? Quem tem modo libertinos, libidinosos, tem a propensão à sensualidade. O que são esses atos libertinos? Usar de libertinagem, às vezes temos uma amizade com uma certa pessoa e muitas vezes usamos de libertinagem. É por isso que eu falei assim logo no começo, fiz esse grupo. Por que não mulheres nesse grupo? Não é porque eu sei que tem homens respeitosos, mas às vezes o inimigo ele trabalha de uma forma que às vezes a gente não entende. Entendeu? Então o inimigo se apodera daquela situação ali com libertinagem para destruir aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, devemos prezar pela nossa salvação. A nossa salvação é o que mais temos de importante. Então eu digo para você, vence essas obras malignas da carne. Estou começando falando hoje sobre essas obras que tem a ver com a moral, entendeu? Com o caráter. Não deixe que o seu caráter seja destruído pelas obras da carne. Não deixe com que a sua moral seja destruída pelas obras da carne. Que Deus possa te abençoar e te ajudar a vencer. Essas obras da carne que Gálatas fala que são manifestas porque são desejos da alma. E a alma, ela tem que refletir em alguma coisa. Então a alma reflete na carne. E a carne ela é ligada às coisas deste mundo, mas o Espírito é ligado às coisas de Deus. Então deixamos de viver os prazeres da carne para viver os prazeres do Espírito, que nos leva para as coisas de Deus. Então deixa esse estudo para não ser demorado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos vencer a carne, vamos vencer as obras malignas, vamos vencer em nome de Jesus. Estamos aqui para ajudar. Bota em oração, bota no joelho. Senhor, me ajuda a vencer. Senhor, eu não quero ver isso. Eu não quero ver um vídeo. Eu não quero assistir a algo que vai me tirar dos teus caminhos. Eu não quero ter pensamentos malignos. Eu não quero estar aqui com minha esposa e pensar em outras mulheres, pensar em outras situações. Senhor, eu quero esperar no Senhor. Eu sou jovem, mas eu quero esperar no Senhor, no tempo do Senhor. Eu não quero estar me prostituindo. Eu não quero estar em situações de masturbação, de situações que isso é pecado, que o inimigo põe na cabeça de muitos que não é pecado, mas é pecado. Então vença pelo poder da palavra de Deus. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu começo esse estudo decretando a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a graça do Senhor estenda-se sobre você. Não deixe que o inimigo lance o joio na tua vida. E ainda que venha lançar, o Senhor é fiel e poderoso para arrancar e te abençoar você como trigo nessa terra. Deus te abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Obras da carne versus frutos do Espírito. E quem prevalece é o fruto do Espírito. Mas para